exclusivo. Na semana em que a Justiça condenou o doutor Jairinho a 44 anos e concedeu perdão a Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel, chegou a hora de expor detalhes jamais revelados da investigação jornalística que mudou a face do chamado caso do século e que provocou reações acaloradas em todo o país. Esta é a grande reportagem de hoje. Os bastidores do julgamento do século. Me chamaram de assassina do meu próprio filho, do meu filho unigênito. Era o meu único filho. Eu amei a cartinha que vocês mandou pra mim. Te amo. A verdade é que eu e Monique tratamos esse menino com o maior carinho do mundo e a gente para ele só deu carinho o tempo inteiro. O que chamou mais sua atenção? Você entregar o seu filho bem, muito poucas horas depois você encontrar o seu filho morto. A senhora assassinou seu filho? Claro que não, mamãe não mata um filho. O senhor tem consciência de que, dependendo do resultado das investigações, o senhor, a sua esposa ou os dois podem ser presos? Eu tenho que acreditar que quem não tem culpa não pode levar culpa. A senhora seria capaz de encobrir algum mal feito por outra pessoa? Claro que não. Pelo seu atual marido, por exemplo? Claro que não, é impossível. Se eu soubesse que fosse ele, eu mesmo teria denunciado no próprio dia, teria matado ele no outro dia. Impossível. Isso não existe essa possibilidade. O senhor pretende ficar ao lado da Monique? Para sempre. A gente quer que isso tudo seja esclarecido para que a gente possa dar um alívio no coração, sentir a paz. A gente só quer ter paz. Acusados Jairo Souza Santos Júnior e Monique Medeiros da Costa e Silva. Imputando ao acusado Jairo 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, Monique Medeiros da Costa e Silva. Perdão judicial. Cinco anos depois, o silêncio de uma criança continua ecoando pelos corredores da justiça. Passado e presente se misturam, um explicando o outro. Na madrugada de 8 de março de 2021, um menino de apenas 4 anos dava entrada em um hospital da Barra da Tijuca. O nome dele era Henri Borel. A voz que não foi ouvida. Durante dias e até meses, Henri emitiu sinais a todos que o cercavam. Era como se o menino de 4 anos pedisse socorro contra uma ameaça eminente. Eram 7h30 da noite do domingo, 7 de março, quando o pai do menino, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, deixou o filho Henri sob os cuidados da ex-mulher e mãe da criança, a professora Monique da Costa e Silva de Almeida, e do padrasto, o vereador e médico Jairo Souza Santos, uma das figuras mais famosas da política do Rio, conhecido como vereador Doutor Jairinho. Naquele momento, o Brasil ainda não sabia, mas começava ali a mais impactante investigação criminal de sua história recente. Dona Monique, vereador Doutor Jairinho, boa noite. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Qual a expectativa de vocês para essa entrevista? Vai ser a primeira que vocês vão dar desde os eventos, desde os acontecimentos. Que a gente mostre toda a verdade, vamos contar todos os detalhes, vamos falar tudo que o senhor quiser perguntar pra gente. A gente está aqui para mostrar a verdade. Tem alguma restrição daquilo que eu não devo perguntar? À vontade, pode ficar à vontade. Não tem censura nessa entrevista? Não, pode ficar à vontade. Posso confiar na sinceridade de vocês? Com certeza absoluta. Ok. No momento que vocês se sentam, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Para esclarecer os acontecimentos, seria interessante que as entrevistas fossem individuais. Vocês concordam com isso? Claro, compreendo. O senhor concorda com isso? Concordo, claro. Depois das entrevistas individuais, a gente pode fazer uma de vocês juntos. Vocês concordam também? Sim. Podemos começar com a senhora? Claro. O senhor pode se retirar, por gentileza? Obrigado.
aconteceu exatamente naquela madrugada de 8 de março? Era o final de semana do Daniel, meu ex-marido. E quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, o Daniel me ligou dizendo que ele não queria ir embora, ele estava chorando. Eu falei, Daniel, traz o Henrique antes de anoitecer, pra gente dar um passeio com ele, que era um domingo. Aí ele, tudo bem. Quando foi umas 7 e pouca da noite, ele chegou lá em casa, no portão do condomínio, e eu cheguei, ele estava chorando muito, tinha acabado de vomitar. Ele estava atormentado, ele estava atordoado, gritando, chorando muito. E a senhora consegue voltar no tempo e imaginar a senhora subindo com a criança em direção ao apartamento? Sim, eu peguei o Henrique, acalmei ele ali embaixo na padaria. Eu lembro que estava chuviscando. Eu cheguei a encontrar o Jairinho na porta do elevador antes de subir, porque a gente ficou um tempo ainda para eu acalmar ele nessa parte de parar de chorar, né, para ele não entrar chorando. Quando eu cheguei em casa, perguntei se ele queria jantar, se ele queria tomar uma massa, se ele queria um suco. Ele falou que não queria, que ele queria descansar. Eu dormi. Aí eu fui, peguei ele, fui até o banheiro, fui pro quartinho dele, dei um banhozinho nele. E aí ele falou que ele queria dormir no meu quarto. Mas não era porque era aquela noite. Ele sempre dormiu comigo. A entrevista com Monique Medeiros se desenvolvia. Era um momento de muita tensão. Aí eu noto que depois de um determinado tempo, 5 ou 6 minutos, Jairinho volta à cena. Ele fazia questão de acompanhar tudo o que sua mulher dizia de um canto da sala. Tava tudo bem. Ele me deu boa noite, falou que me amava, ele era muito carinhoso. Sempre dizia que eu estava limpa, sempre dizia que me amava. Todas as noites eu dormia comigo. Esse é o cenário dos acontecimentos que culminaram com a morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos. Estamos no apartamento em um condomínio de alto padrão alugado pelo casal, o vereador Dr. Jairinho e a mulher dele, Monique Medeiros. Esta é a sala onde o casal relata ter começado a assistir uma série de TV. Segundo contam, depois de um determinado momento, eles vieram continuar a assistir a série no quarto de hóspedes, que fica aqui. Contam que adormeceram e então despertaram e a mãe decidiu caminhar até o quarto principal, onde estava a criança. Ela relata ter encontrado Henri caído aqui, de olhos arregalados, mãos e pés gelados. O que afinal determinou a morte da criança? Qual é a verdade? Aí eu gritei pelo Jairinho, falei, Jairinho, pelo amor de Deus, vem aqui, corre aqui. Aí ele foi, correu, falei assim, Henri tá gelado. Aí ele falou assim, pega uma manta, ele não tá respirando bem, Monique, vamos pro hospital agora, correndo. O senhor acordou com o chamado da sua mulher ou com algum barulho que o senhor tem ouvido? Não escutei barulho. Acordei com ela me chamando, me despertando. Eu tive a sensação dele ter bronco aspirado, alguma coisinha, né? Porque eu olhei, eu estava com a boca aberta. Por que não examinar a criança ali? Porque eu achei que ele estava passando mal e seria mais eficaz. E não queria perder tempo para poder ter a oportunidade de levá-lo ao médico. A senhora detectou algum ferimento? Não. O que o senhor está pensando nesse momento? Vejo que o senhor está emocionado. Que eu queria que ele tivesse voltado com a gente, não queria estar passando por isso que a gente está passando agora. A senhora se lembra da primeira vez que perguntaram à senhora o que tinha acontecido? Por que o seu filho estava daquele jeito? Perguntou. Várias pessoas perguntaram. O que aconteceu? As pessoas, o que aconteceu? Aí eu falava, gente, eu peguei ele no chão. Eu nem lembro o que eu falei ao certo. Porque assim, eu estava apavorada. O que eu queria não era responder o que tinha acontecido, era que alguém me desse meu filho de volta, respirando. Toda a estratégia da entrevista, tanto de Jairinho quanto de Monique, era o de chegar o momento de apresentar a eles o laudo com as 23 lesões extremamente sérias que provocaram a morte do menino Henri. Qual seria, afinal, a reação deles? Muitas vezes, as expressões não combinam com as palavras que são ditas.
Eu tenho aqui os dados. O laudo pericial mostrou que o menino teve diversas lesões. O exame aponta infiltração hemorrágica em várias regiões da cabeça, além de grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita, contusão pulmonar, principalmente no lado direito. Também foram encontradas no abdômen múltiplas equimoses, que são manchas roxas, como a senhora sabe, normalmente relacionadas a traumas. E a conclusão do laudo é que a causa da morte foi hemorragia interna, que os peritos afirmam que esse tipo de ferimento, esse tipo de lesão, que são lesões extremamente graves no seu filho, não foram provocadas, não poderiam ter sido provocadas por uma queda da cama, por exemplo. Se ele estivesse deitado, concordo. E se ele estivesse em pé? E se ele tivesse tropeçado? E se ele tivesse subido em cima da mesa? Não sei. É inevitável discutir possibilidades, teorias. Esta é a cama, uma cama relativamente alta. Até que ponto Henri poderia ter caído daqui? Ou ainda a cadeira de balanço? Ou a mesa e logo acima a estante? Até que ponto o menino conseguiria escalar essa estrutura? Que tipo de conclusão o senhor chega? Com o seu conhecimento acima do normal, sendo médico? Tipo que são lesões importantes e ao mesmo tempo tem aquele cenário lá onde a criança estava, aquele quarto. Olha só, em medicina, a medicina não é matemática, Cabrini. Eu prefiro deixar para os médicos legistas, para a polícia, para poder descrever o que aconteceu. Eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza diante de Deus que a verdade vai ser estabelecida. Eram tempos em que as versões apresentadas para explicar a morte do menino eram cercadas de dúvidas. Estamos diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Eu tenho certeza absoluta, diante de Deus, que o assassinato não foi. Isso aí é inconcebível. Isso é inconcebível na nossa família. Isso não tem precedente. Quem nos conhece, Cabrini, quem nos conhece, quem conhece a Monique, quem me conhece, está muito do nosso lado. E as pessoas têm coração, está no coração das pessoas que a gente está com a verdade. E a verdade vai prevalecer. Você pode ter certeza disso. Peritos afirmam que não há tempestade que dure para sempre. O senhor é, no mínimo, uma testemunha muito importante nesse caso. Que tipo de contribuição o senhor pode dar para o esclarecimento dessa morte? O que for necessário. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Completamente tranquilo. Existe algo que o senhor poderia ter feito para salvar essa criança? E confio muito na Monique, na grande mãe que ela é, na pessoa que ela é amorosa. Para aqueles que falam na hipótese do assassinato, o que o senhor teria a dizer? Eles não conhecem a gente, não conhecem a verdade, não conhecem a dinâmica do fato, não sabem o nosso dia a dia, não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa família. A senhora assassinou seu filho? Claro que não. Mamãe não mata um filho. Mamãe não assassina um filho. Quem é mãe sabe que isso é impossível. Até que ponto a senhora pode ter castigado o seu filho, provocando ferimentos? Meu filho nunca foi castigado, meu filho nunca foi agredido, meu filho não tinha maus tratos, meu filho não tinha roxinho, meu filho não era arranhado. Meu filho era a criança mais bonita desse mundo inteiro. Não existe essa possibilidade, isso é impossível. Até que ponto o seu marido, Dr. Jairinho, pode ter agredido o seu filho? Isso é impossível também. Se isso tivesse acontecido, a senhora diria... Matado ele. Não, eu teria matado ele, eu não ia esperar. A senhora não iria encobrir isso? Não, de forma alguma. Em nome do seu relacionamento? Não. A senhora não aceitaria isso? Não aceitaria isso. De forma alguma. De forma alguma. Fez tudo possível para salvar a vida do seu filho? Tudo possível, tudo. E eu faria muito mais. Eu teria morrido pelo meu filho está vivo hoje. Mamãe não mata um filho, mamãe se mata para ter o filho vivo. As contradições começavam a se mostrar. Narrativas mal contadas começavam a ruir. Constatei e mostrei para o Brasil que era apenas uma questão de tempo até que a união do casal fosse quebrada. Mamãe não encobre alguém que mata o seu próprio filho. Existem mães que matam seus filhos. Eu não conheço esse tipo de mãe. São casos raros, mas existem. Eu não conheço. Eu não conheço esse tipo de mãe. Eu não conheço esse tipo de crueldade.
quando um se voltaria contra o outro. Nas investigações que apuram a morte de Henri, cresce a linha de que Jairinho manteria um lado oculto. A prática de se aproximar de mulheres com filhos pequenos. Inicialmente, ele ganharia confiança e depois exibiria uma face violenta e manipuladora. Em nossa investigação, chegamos até a assistente social Débora Saraiva, de 34 anos. Ela manteve relacionamento com o Dr. Jairinho durante 6 anos. Uma ligação que continuou mesmo depois que o vereador passou a morar com Monique Medeiros. No início do namoro, o filho mais novo tinha apenas 2 anos. Hoje ela tem certeza. O Dr. Jairinho agrediu também a criança. Ficou 2 meses com um gesso que vinha daqui e como foi a perna direita era a perna toda, tinha um pedaço assim de pau no meio e o gesso vinha até aqui, assim, o outro. Que foi quando ele quebrou o fêmur. Fez com o Enzo essas coisas de botar papel na boca, subiu em cima da barriguinha dele. Quando ele tentou fugir, eu ainda perguntei por que ele tinha feito isso, por que ele não tinha vindo falar comigo. E aí ele falou, mas eu tentei, mamãe, eu te chamava e você não ouvia. E quando eu consegui fugir dele, eu te sacudi, mas você não respondia. O que você conclui de tudo isso? Que ele me dopou. Ameaças e episódios de violência que até então eram desconhecidos. Ele tinha que mexer no meu telefone sempre, dessa vez eu não deixei. E aí ele me deu um mata-leão e eu consegui me livrar dele, corri pro meu carro, ele foi atrás de mim, me puxou, me deu outro mata-leão, foi me arrastando, eu caí num canteiro da casa. Ele foi me arrastando para dentro da casa, na parte da piscina, da churrasqueira. Quando ele conseguiu me levantar assim, pelo pescoço, ele me deu 3 mordidas na cabeça. Cada entrevista ajudava a traçar o perfil de um homem cujo passado não podia mais ficar oculto. Quem é a senhora? Foi uma mulher, mãe de 2 meninas, que teve um relacionamento com o Jairinho durante um tempo e convivi com ele e descobri coisas que, assim, eu não queria ter passado e não queria ter visto. Uma conversa longa, com momentos de emoção. Quando ela falava disso, o que ele fez com ela, podia ter matado a minha filha. Ela era muito pequenininha, muito padrinha, muito fragilzinha. Um dia, ele levou ela para dentro de um lugar que ela não sabe dizer onde era, mas que tinha uma cama e uma piscina. Parecia ser um quarto de motel mesmo. E que ele afundava ela embaixo d'água até ela perder a respiração e subia de novo ela, que afundava e subia. Cada depoimento apresentava uma nova peça, que passava a ser examinada pelos investigadores oficiais. Qual foi exatamente o papel da Tainá na morte do Henri? Na qualidade de babá do menino, ela fez o que deveria ser feito, que foi a todo momento ter passado para a mãe o que estava acontecendo. A babá Tainá relata que percebeu situações anormais em 3 ocasiões distintas. A mais grave aconteceu no dia 12 de fevereiro. Monique saiu para ir à academia e fazer unha. Tivemos acesso às imagens de Monique chegando ao salão de beleza. Ela fica boa parte do tempo mexendo no celular. Segundo as investigações, nesse momento, ela recebe uma ligação de vídeo do filho. A ligação teria acontecido após Jairinho ter agredido o menino. A criança contou sobre as agressões para a babá e para a mãe por chamada de vídeo, pedindo que Monique chegasse logo. A babá acredita que começou a contar para Monique por volta das 16h10, sendo que ela só retornou por volta de 19 horas. A babá também enviou um vídeo para Monique, mostrando Henri mancando enquanto andava. Por que ela não contou tudo o que sabia imediatamente, doutora Priscila? Cabrini, houve um episódio em que ela compareceu ao escritório do antigo advogado, que ela achou que ela fosse conversar com o advogado sobre o depoimento que ela iria prestar. E quando ela entrou no escritório do advogado, tinha praticamente um circo armado. Ela se sentiu muito constrangida, que a mãe do menino imediatamente veio em cima dela. Olha, apaga as mensagens. Você não viu nada, você não sabe de nada, você não viu o menino roxo, quase que impondo a ela que ela dissesse isso. Verdades se chocavam com aparências. A senhora muda o seu depoimento. Sim. Percebeu, portanto, e dizia para Monique
que o Henry era agredido fisicamente e também psicologicamente por Jairo? Não, eu não disse que ele era agredido fisicamente porque eu não vi nenhum ato. Havia muitos sinais de que Monique Medeiros iria mudar sua versão. Segundo informações que apuramos com fontes próximas a Monique Medeiros, a nova explicação que ela deve apresentar à justiça em relação à morte do menino Henry é a de que Jairinho costumava dopá-la e no dia do crime ela tinha tomado remédios para dormir. Quando Monique acordou, foi convencida por Jairinho de que se tratava de um acidente doméstico e teria sido mais uma vez convencida e pressionada a manter a primeira explicação apresentada à polícia. Jairinho deveria ser preservado devido à posição política dele. Seria mais prudente dizer que Jairinho tinha tomado remédios e que foi Monique, e não ele, a primeira pessoa que encontrou o menino no quarto do casal. Na verdade, o menino estaria em seu próprio quarto, onde foram encontradas marcas de sangue. Isso de fato aconteceu. Veja agora o que ela diz nessa entrevista, dentro da prisão, a repórter Thaís Furlan. Ele te dopava? Eu acredito que sim. Não ouvi nada. Eu não ouvi se o meu filho me chamou. Eu não ouvi se ele foi agredido. Olhando para trás hoje, eu percebo que como ele fez isso com as outras ex-namoradas e ex-amantes, que ele poderia sim fazer comigo. Eu quero também esclarecer e fazer um adendo que eu notei ele macerando um comprimido dentro da minha taça. Enquanto isso, em seu novo depoimento, Jairinho mantinha sua posição. O casal caminhava agora em sentidos opostos. Em sede policial, a Monique contou que ela te acordou e que vocês socorreram o filho dela. Agora ela mudou a versão. Ela disse que ela foi acordada por você. Quem tá mentindo? Você ou a Monique? A minha versão é sempre a mesma. Ela falou no hospital que ela havia encontrado. Ela falou em sede policial que ela havia encontrado. O Jairo é um grande mentiroso. Quem é o assassino do seu filho? É o Jairo. Era a pessoa que dormia do meu lado. No julgamento, a defesa de Jairinho negou desesperadamente as agressões que levaram à morte de Henry. Contestou provas técnicas, inclusive a do IML, e sugeriu que Henry pode ter morrido por manobras de ressuscitação no hospital. Do outro lado, Monique apontou Jairinho como o único autor do crime e disse ter sido vítima também de um relacionamento abusivo. As pessoas me apresentavam o Jairo como um príncipe. Era como ele era chamado na Câmara dos Vereadores. Príncipe. Quem é o Jairinho hoje? Então, eu tenho um nojo de lembrar que eu me envolvi com ele. Eu tenho um nojo de lembrar que eu deitei na mesma cama que ele. Eu tenho um nojo dele. Tenho um nojo dele. Nojo dele. Jairinho e sua sentença de quase 44 anos de prisão. É importante dizer que ocorreram uma série de nulidades no decorrer do julgamento e certamente esse júri será anulado e ele será submetido a um novo julgamento, e a gente espera que dessa vez seja respeitado todas as garantias, no sentido até que a gente tenha acesso a todos os elementos probatórios. Monique e seu perdão judicial que revoltou parte do país. Não se tinha no caderno processual, desde o início das investigações, nenhuma certeza, nenhum elemento de convicção que traduzisse que Monique era uma mãe ruim. Pelo contrário, Monique foi uma mãe extremamente zelosa. Reações intensas, emocionadas, e nem sempre a percepção de que a justiça tenha sido totalmente feita. O Henry, ele representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia. E por causa de decisões como essa, que se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos. Na memória da vida interrompida de um menino
a distância entre o veredito e a justiça plena.